dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Certa vez Jesus, ele se encontrava no templo em Jerusalém. E ali aconteceu um fato muito interessante. E Deus hoje trouxe isso ao meu coração de uma forma bem clara. Quando eu orava e pedia a Deus uma palavra para o programa dessa noite. Jesus, recostado sobre um pilar do templo e observando a conduta das pessoas em torno do gasofilácio, em torno do lugar aonde eram depositadas as ofertas para Deus. Preste bem atenção no que nós estaremos meditando nessa noite. Talvez seja exatamente isto que você esteja tão necessitado e necessitada. Ouvir alguma coisa que lhe esclareça acerca desta questão, do valor disso, da importância disso, da forma como Deus vê isso e como isto tem sido um instrumento de Satanás para afastar as pessoas da presença de Deus. Então, nós vemos neste objeto, nesse gasofilácio, nesse lugar aonde são depositadas essas ofertas, se convergerem fatos totalmente diferenciados e que trazem consequências drásticas e eternas. Ora, assim sendo, nós precisamos realmente refletir sobre isso de forma madura e equilibrada. E debaixo da unção do Espírito de Deus, precisamos ter uma compreensão disso. Jesus estava ali encostado em um pilar e ele chamou os seus discípulos, os apóstolos. Veja, todas as vezes que Jesus fazia isso é porque ele tinha um ensinamento, ele tinha um propósito, ele tinha um princípio pedagógico, porque nós estamos falando de homens que seriam os pilares da igreja de Jesus em Jerusalém e por extensão em toda a terra. Esses homens abandonaram tudo e todas as coisas para seguir ao Mestre, para serem preparados, para serem discipulados, para serem ensinados em novos princípios, para terem a mente deles renovada. A forma de pensar, de raciocinar, não seria mais a mesma. Eles tinham que aprender
a viver pela fé, a compreender os conceitos de Deus. Ora, e exatamente ali no templo, nesse lugar que era destinado a ser um lugar de oração, de prece, de clamor, de derramar a alma, de suplicar a Deus, de se colocar em sua presença, sucediam as mais variadas barbaridades. Você se lembra que certa vez Jesus ele expulsou os cambistas dali. Ele retirou aqueles homens na força do braço e disse a eles: esse lugar deve ser um lugar de oração, um lugar de clamor, de quebrantamento, um lugar de lágrimas, um lugar em que as pessoas sintam suas iniquidades e clamem ao Pai pelo perdão, pela misericórdia, por sua presença. E vocês, como ladrões salteadores, vocês entraram nesse lugar para profanar, para fazer desse lugar um lugar de negociatas, um covil de salteadores. Saiam daqui! E ele expulsou aqueles homens e abriu a gaiola daqueles animais que estavam ali para serem oferecidos a Deus, para serem oferendados a Deus, ofertados a Deus. Então você observa que esta oferta, esse objeto, ou seja, dinheiro, ou seja, moeda, ou seja, o boi, a ovelha, o pássaro, que eram levados como oferta a Deus, eles podiam trazer consequências inteiramente divergentes, diferentes. Aquela pessoa poderia desagradar de uma forma terrível a Deus, ou ela poderia ser aceita e abençoada por Deus. E nós temos o exemplo de Caim e de Abel. Você se lembra disso desde o princípio das Escrituras Sagradas, que esse assunto ele é tratado. Sabe, o diabo ele procura distorcer isso de todas as formas. Nós sabemos disso, sabemos da existência dos falsos profetas, sabemos o que esses homens eles fazem com as Escrituras Sagradas, a forma como eles mutilam, a forma como eles arrancam o texto de todo um contexto geral da personalidade do agir de Deus na história da raça humana. Nós sabemos disso. E isso está predito na Bíblia Sagrada. Pedro falou sobre isso, e os demais apóstolos também, e o próprio Jesus. Pedro disse que se levantariam homens e fariam do povo negócio para a própria ruína e perdição deles, julgando que a piedade seria fonte de lucro. Desde Caim e Abel esse assunto é tratado. E você se lembra disso, que Caim, ele se levantou contra seu irmão para matá-lo, porque ele ficou enciumado da forma como Deus estava agindo na vida de Abel, seu irmão. E o seu ciúme foi tão forte, a sua inveja foi tão forte, que ele matou seu irmão para destruí-lo, para tirá-lo do seu caminho, para que Deus pudesse virar os olhos para ele. Mas Deus disse para Caim: por que está caído o teu semblante? Por que você está abatido, oprimido, cabisbaixo? Porque eu tenho te rejeitado, eu não tenho te abençoado como abençoa o teu irmão? Mas olha a conduta dele para comigo. Veja como teu irmão tem agido em relação a mim quando ele traz a sua oferta. Ele procura o melhor, ele procura me agradar, ele procura demonstrar, exteriorizar o que ele sente por mim. A gratidão, o reconhecimento que tudo é meu, que todas as ovelhas fui eu quem criei, a vida dele fui eu quem criei, a vida de seus pais fui eu quem formei, o céu, as estrelas, a lua, o mar, fui eu quem formei. Então ele traz o melhor, procurando dessa forma me agradecer, reconhecer que tudo vem de mim. Ele não está fazendo isso movido por ambição. Ele não está fazendo isso movido pelo desejo de receber 100 ovelhas mais. Ele não está fazendo isso movido por uma campanha de prosperidade.
consolo, por prazer, por alegria, porque ele está sendo verdadeiro. Ele não está sendo desonesto. Ele não está querendo me comprar, mas ele está exteriorizando uma gratidão, um louvor, uma alegria. E eu amo aquele que dá com alegria. E Deus disse para Caim: se você agir dessa forma, essa é a conduta, essa deve ser a motivação. Quando se traz uma oferta ao meu altar, é a maneira, é a forma de se exteriorizar o que está dentro do seu coração. Procure agir dessa forma e eu também te abençoarei. Eu também terei alegria na sua conduta e vou te abençoar. Mas aquele homem não aceitou o conselho de Deus, ele não abriu os seus olhos para enxergar esta realidade. Então você observa que desde o jardim do Éden, que Satanás ele entra nessa coisa de oferta, irmão. Ele entra nessa coisa de oferenda a Deus, de demonstrar a Deus um sentimento, uma gratidão, uma alegria na forma de dar, na forma de ofertar a Ele, para as coisas que dizem respeito do seu reino. Satanás sabe que isso é grave, que isso é a espinha dorsal de um relacionamento puro ou de um relacionamento distorcido e diabólico com o próprio Deus. Certa vez, e você se lembra disso, Satanás, ele disse para Deus: ninguém pode te amar de verdade. Ninguém pode ter um relacionamento contigo de amor sincero e verdadeiro. Todos que contigo se relacionam o fazem movidos apenas porque eles recebem em troco aquilo que tu os pode favorecer. Eles são abençoados, eles recebem prosperidade, eles recebem vida, eles recebem saúde, e é por isso que eles te servem. Se não houver isso, não haverá relacionamento, eles vão blasfemar na tua face. Ele falou isso sobre Jó, e você conhece a história melhor do que eu, sabe tudo o que aconteceu ali. Mas eu estou citando alguns exemplos da Bíblia para que você possa compreender que essa coisa, ela é antiga, ela é milenar, e nós não podemos fugir disso. Isso faz parte de nossa realidade. Jesus, ele ensinou sobre isso, sobre o grande valor espiritual em dar. Ele ensinou isso. Dai, e ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordará no regaço. Você conhece essas coisas. Agora, voltemos ao templo. Jesus está lá. E ele chama os seus discípulos e diz a eles: observem isso. Vocês estão vendo? E havia uma fila de pessoas que depositavam no gasofilácio uma quantidade grande de dinheiro. Sacerdotes e homens bem de vida, não é? Eles colocavam bastante dinheiro naquele lugar. Mas Jesus disse que Deus enxerga diferente dos homens. Os homens, ao observarem aquele pacote de dinheiro colocado
do gasofilácio ou aquele saco de moedas ali depositado. Podem se empolgar e dizer: ó, quão grande é esse amor. Mas Jesus, ele disse que houve uma senhorinha, uma viúva bem pobre, que ela colocou 2 lépitos, 2 moedinhas insignificantes de verdade, quase que sem valor comercial algum. Era apenas 2 moedinhas, talvez de 5 centavos, que nós temos em nossos dias. O que você faz com isso? Ela depositou aquelas 2 moedinhas e Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão vendo isso? Eu quero ensinar a vocês um princípio. Vocês viram o que essa mulher fez? Aprendam, porque vocês vão ensinar. Aprendam, porque vocês vão pregar. Aprendam, porque vocês vão dirigir a minha igreja. Aprendam, porque o diabo é um deturpador das escrituras sagradas. Ele é um deturpador dos conceitos de Deus. Ele faz com que as pessoas errem desde o jardim do Éden. Então aprendam. Aprendam como Deus enxerga isso. Deus não precisa da ovelha de Caim, a mais bonita, a mais forte, o pelo mais bonito. Tudo é dele, tudo foi ele quem fez. Ele fez os céus, as estrelas, o sol, a lua, o mar. Ele fez o ser humano, ele fez tudo que existe. Ele não precisa de favor de ninguém. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a preciosidade que existe. Ele é o proprietário, tudo pertence a ele. A vida de vocês pertence a eles. A ele. O que ele deseja é ver a conduta, é ver o sentimento, é ver coisas autênticas brotando de dentro de vocês como sinal de gratidão, como sinal de reconhecimento. Vocês viram aquela mulher, disse ele, e eles disseram: sim. Nós vimos, ela colocou 2 moedinhas, 2 lépitos, mas isso é insignificante, mestre. Que valor tem isso? O Senhor deseja que venhamos chamá-la para devolver essas moedas e quem sabe dar a ela até um trocado qualquer, uma ajuda, coitada. E Jesus disse: vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Aqueles homens que colocaram muito dinheiro no gasofilácio, observem como Deus vê a coisa. Aqueles homens que colocaram muito dinheiro no gasofilácio, eles deram apenas aquilo que lhes sobrava. Ou seja, na verdade, esses homens que vocês estão achando que estavam honrando a Deus, eles o desprezaram através desta oferta, porque eles estão dando aquilo que sobra, aquilo que não faz falta alguma, aquilo que é mixaria aos olhos deles. Essa viúva não. Esta viúva, da sua pobreza, ela tirou tudo que ela tinha. Para Deus, 2 moedas ou um pacote de dólar ou um saco de moedas, de starters, tem o mesmo valor. Ou seja, não é nada. Para ele isso nada significa e nada representa, tudo pertence a ele. O valor está na conduta, no sentimento que move uma pessoa ao seu altar, ao seu lugar de oferta, ao seu lugar de demonstrar gratidão. Neste lugar, o sentimento que está movendo uma pessoa, isso que para ele tem valor.
E se nós vamos ofertar a Deus, se você não está ofertando a um ministério, se você não está ofertando a um apóstolo, se você não está ofertando a um pastor, a um missionário, ou seja lá quem for, mas se você está ofertando a Deus, a sua obra, ao seu reino, então o faça de todo o seu coração. Reconheça que tudo, a tua própria vida, o ar que você respira, o teu coração que bate dentro do teu peito, o sangue que circula em tuas artérias, as células que se processam em teu organismo, tudo isso funciona porque ele deseja. E no momento em que ele não quiser mais, tudo isso vai parar e você vai tombar e você vai morrer. E eu te pergunto, de que adianta você agir de forma mesquinha e avarenta? Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Que o avarento, ele não entrará no reino dos céus. Veja, isso parece um absurdo. Porque você falar que os sodomistas, que os homossexuais, está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, eu estou citando as escrituras sagradas, você dizer que o feiticeiro e o macumbeiro não vão entrar no reino dos céus, você compreende isso, porque são coisas que são abomináveis a Deus. Mas o pão duro, o avarento, o vulgo mão de vaca, ele está associado com essa gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que esta pessoa é idólatra. Sabe o que significa idolatria? É tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. E você não precisa ser rico para ser um idólatra. Porque tem gente que é pobre e é miserável, ele é avarento, ele não dá, ele não estende a sua mão. Ele acha que 10 reais, que 15 reais para a obra de Deus é um absurdo. Ele está disposto a gastar essa grana em qualquer coisa. Mas para a obra de Deus ele acha que aquilo é um absurdo. Ele é um avarento, ele é um mesquinho, ele é aquela pessoa mão de vaca. Ele é idólatra de seu dinheiro, de seu recurso, seja ele pouco, muito ou mais ou menos, ou uma fortuna. Isso não importa, isso não define, a quantidade de dinheiro não define o avarento. O que define é a atitude dele em relação ao que ele tem. O avarento não entrará no reino dos céus. Aquele que fecha o seu coração para as coisas do reino dos céus, para as coisas da obra de Deus. E eu estou me referindo a coisas verdadeiras e autênticas. Eu não estou me referindo a impérios humanos que são erguidos nessa terra usando o nome de Jesus, prostituindo a Bíblia Sagrada para enganar as pessoas e seduzi-las num falso evangelho para o abismo eterno. Eu me refiro às coisas que pertencem realmente ao reino dos céus, a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, a fazer com que o seu evangelho possa alcançar a milhares. Isso é algo tão forte e tão sério que certa vez esses mesmos discípulos que estavam ali aprendendo aquela lição com Jesus e entendendo a atitude, o gesto daquela mulher e o significado disso, porque Jesus disse, ela será abençoada. Eu trouxe vocês aqui não para repreenderem essa mulher e dizer que ela colocou uma mixaria ou tentar devolver a ela as moedas, mas para mostrar a vocês um exemplo e dizer a vocês que ela agiu como Abel. Ela deu o melhor que ela tinha. Para Deus não importa o que seja, porque Deus não vê o que é colocado. Deus, ele vê o que restou no seu bolso, o que te restou de bens, de que forma você está honrando a ele. Porque o que parece muito aos olhos humanos, para Deus pode ser uma forma de você desprezá-lo, desonrá-lo, de chamá-lo de Senhor e não
não dar a ele o temor que é devido a um Senhor, de chamá-lo de pai, mas não dar a ele a honra que é devida a um pai. E esses discípulos, após a morte e ressurreição de Cristo, estavam na igreja em Jerusalém, e havia um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo, e aqueles homens caíam na graça de todo o povo, e todos diziam: esses homens são homens de Deus, e milagres sucediam naquele lugar, transformação de vidas, e muitas pessoas que congregavam ali na igreja em Jerusalém e que tinham propriedades que estavam sobrando, criando mato, eles vendiam tudo aquilo e traziam o valor dessa venda e entregavam aos apóstolos. Mas observe a conduta desses homens. Eles não fizeram isso movidos por uma campanha de prosperidade para receberem 100 vezes mais. Eles não fizeram isso olhando para o próprio umbigo, querendo crescer, querendo comprar uma charrete importada amarela. Não, eles fizeram isso movidos por um sentimento de amor ao próximo. Eles quiseram honrar a Deus e sua obra, e sua igreja, e os ensinamentos de Cristo acerca do amor ao próximo. E eles pensavam consigo mesmos: nós não podemos pregar essas coisas e falar sobre essas coisas e não vivermos elas. Nós não podemos ver alguns irmãos da igreja tendo falta de alimento cotidiano e não terem, às vezes, um cobertor, um agasalho. Enquanto nós temos sobrando, nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. E eles vendiam essas propriedades e levavam o dinheiro aos apóstolos para que eles administrassem esse recurso, de maneira que não faltasse nada a ninguém na igreja. E houve um grande avivamento, um grande mover do Espírito Santo. E você conhece a história que se seguiu, a história de Ananias e Safira. Observe, meu irmão e minha irmã, isso é uma coisa muito séria, porque esse casal, e nós estamos falando de um casal cristão, eles frequentavam a igreja mais poderosa da terra, a igreja dirigida por Pedro, Tiago e João. Eles eram membros dessa igreja. Nós não estamos falando de gente que usava drogas ou arriava despacho em alguma encruzilhada da cidade de Jerusalém. Nós estamos falando de membros da igreja, mas que, assim como Caim, foram enganados por Satanás no tocante a esta questão, no tocante ao se dirigir ao altar, no tocante de ofertar, no tocante a dar a Deus. Sabe, isto é sério, é necessário que você aprenda isso. Todas as vezes que você é desafiado a se dirigir ao altar de Deus, é necessário que você tenha discernimento sobre o que você está fazendo. Qual a motivação, o que é que está te levando? Qual a motivação que está vindo do altar quando te falam sobre isso? Qual a motivação que está vindo do altar quando distribuem aqueles envelopes? Porque ninguém pode comprar milagres e bênçãos de Deus e honra de Deus. Não se compra isso, irmão. Isso vem de graça. Isso vem de graça, isso vem pelo amor. Isso vem por um relacionamento de filho com pai e de pai com filho. Isso não é adquirido com grana, com propina.
Veja, esse casal, Ananias e Safira, viram todo aquele mover de Deus, aquele derramar do Espírito Santo. E quem não deseja estas coisas, quem não deseja esse sobrenatural, esse agir, esta maravilha, eles viam aquilo, eles presenciavam aquilo. Aquelas pessoas movidas de gozo, de alegria, e de visões celestiais, e de revelações sobrenaturais, aquele mover, aquele grande avivamento. E eles começaram a associar isso ao ofertar, porque aquelas pessoas, à medida que se quebrantavam, à medida que vendiam seus bens, à medida que compreendiam que eles não eram nada, que tudo que eles tinham aqui ia ficar para os outros, e que eles acreditavam no reino dos céus, e que eles acreditavam no amor ao próximo, e que eles acreditavam em que eles queriam fazer com que seus recursos pudessem estar na mão de homens que estavam dirigindo a igreja de Jesus, homens sinceros, homens honestos, homens que não estavam formando um império na terra, particular, pessoal. Eles eram cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios do poder, cheios do sobrenatural. E eles disseram: eu quero isso também. Eu quero esse sobrenatural. Caim também queria ser abençoado. Caim também queria aquela graça, aquele poder, aquela unção, aquela presença de Deus. Sabe? E eles fizeram isso, eles venderam uma propriedade. Mas Lúcifer é o pai da mentira, o enganador. É aquele que mutila as verdades bíblicas e faz as pessoas acreditarem numa mentira e caminharem nela, pensando ser uma verdade. Eles venderam aquela propriedade e Satanás os enganou. Pedro disse a eles lá no altar, quando eles entraram lá, Pedro disse: escuta, ô Ananias, você é louco, rapaz. O que você pensa que você está fazendo? Você não tem juízo? Você congrega aqui há tanto tempo, tem ouvido as minhas mensagens, tem ouvido as nossas pregações. Como é que você deixou Satanás enganar teu coração dessa maneira? Alguém aqui te pediu para você vender alguma coisa? Hein, ô Ananias? Alguém aqui por acaso está fazendo uma campanha de prosperidade para você entregar tudo que você tem no altar e vender a sua casa, vender o seu carro e trazer a chave aqui no altar? Hein, Ananias? Tem alguém fazendo isso aqui? Ninguém te pediu para vender nada. Nada. Isso aqui é mover genuíno do Espírito de Deus. Mas você foi lá e vendeu. Agora eu quero te perguntar aqui, Ananias, quando você vendeu aquela chácara, aquela terra tua, o dinheiro não era teu, rapaz. Ninguém te pediu nada aqui. O dinheiro não era teu, porque você não foi gastar esse dinheiro lá com Safira no shopping de Jerusalém, gastasse essa grana toda. Mas você veio aqui no altar de Deus, Ananias. Preste atenção nisso. Veja as consequências. Você que tem sustentado o ministério de falsos profetas, achando que isso não te trará consequências. Eu vou lhe dizer uma coisa, aprenda uma grande verdade. Coloca isso na tua cabeça. Você não é inocente. Você está agindo pela ganância. Quem sustenta o falso profeta é o povo os quer, o povo os deseja. O povo tem coceira no ouvido para ouvir aquilo que agrada a carne. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. Jesus, ele disse que aquele que der um copo de água fresca, ou seja, aquele que abençoar,
aquele que der um copo de água fresco, pelo menos a um dos seus profetas, a um homem de Deus de verdade, cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós discernirmos quem é profeta de Deus e quem é falso profeta. Quem der o copo de água fresco a um profeta, a um homem e uma mulher levantado por Deus para pregar a verdade, esta pessoa que fez isso receberá galardão de profeta, participará do galardão desse homem de Deus pelas almas ganhas, libertas do cativeiro. O mesmo princípio é válido para aqueles que sustentam falso profeta, que investem nas palavras mentirosas, ilusórias de um falso profeta. Ele está ajudando, ele está contribuindo para que muitas vidas sejam enganadas, iludidas, saqueadas, conduzidas como cegos, por guias cegos, para um abismo eterno. Você está contribuindo com isso e você vai receber o mesmo galardão desse falso profeta. Você agiu junto com ele, você o sustentou, você investiu nele, nas suas mentiras, movido por ganância, por ambição. Você contribuiu para que milhares se perdessem. Eu não queria estar na tua pele. Eu não quero estar na tua pele, porque as consequências serão terríveis. Não se iluda. Quando Ananias entrou ali, Pedro disse: você é louco. Será que você não entendeu nada do que nós pregamos aqui? Do que nós ensinamos aqui? Você veio trazendo a metade do dinheiro. O Espírito Santo está me revelando isso, ô maluco, ô doido. O Espírito, você está mentindo, não é para homem, não, é para Deus, rapaz. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a motivação do teu coração e do meu. Você é um doido, maluco, perturbado da cabeça. Gastasse essa grana. Agora você entrou no santuário, você trouxe a metade do dinheiro dizendo que era tudo para receber a unção e a graça de Deus. E ele caiu duro, morreu. E a mulher dele da mesma forma caiu duro e morreu. E os dois foram levados, mortos, foram sepultados, porque trouxeram uma oferta para o altar de Deus. Isso é grave, preste atenção. Veja a motivação. Não importa a grana, era uma boa grana. Seja o que for, por pior que fosse a chácarazinha, o terreno, a fazendinha que eles venderam, valia alguma coisa, e a metade disso é uma grana bem razoável. E ajudar os apóstolos. Com Deus não se brinca, meu irmão. A coisa é séria. E eles morreram ali. Sabe, eu preciso terminar essa mensagem, mas eu quero terminar me lembrando de algo que Deus colocou no meu coração agora. Quando Paulo estava pregando numa cidade, havia ali uma moça que dava grande lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava as coisas, ela profetizava, ela abria as cortinas do futuro e do passado e falava sobre a vida das pessoas, e ela ganhava uma grana boa para os seus senhores. Quando Paulo viu aquilo, ele teve discernimento e ele disse: sai dela, espírito adivinho. E a moça, pá! E o demônio saiu. E ela passou a não adivinhar mais nada, porque era um espírito maligno que adivinhava as coisas sobre a vida das pessoas. E esse espírito maligno levou aquela moça a falar sobre Paulo e a falar sobre si, dizer: esses homens são homens de Deus, eles anunciam o caminho da verdade. Paulo podia ter deixado passar batido, mas ele disse: sai dela. Aqueles homens, ao invés de dizerem aleluia, eu estava enganado, meu Deus, era um capeta,
achei que era o Espírito de Deus, nós estávamos iludidos, mas agora conhecemos a verdade. Não! Eles se revoltaram, porque a fonte do lucro deles havia acabado. Pense nessas coisas, meu irmão. Em adoração. Olha, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Nosso tempo acabou. Poderíamos falar mais umas 2 horas sobre esse assunto. É algo profundo. Mas eu acredito que o Espírito de Deus falou forte no teu coração nessa noite. Fica na paz, um abraço a todos. Flui dentro de mim, Senhor.